Muito boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui no TPR, na presença de tantos amigos, tantas pessoas admiradas também pela sua devoção ao processo de integração, pessoas que se dedicam de longa data a estudar e a participar dos debates, das reflexões teóricas da academia acerca da integração, da nossa integração e principalmente também trabalhando diuturnamente nela, não apenas nos trabalhos acadêmicos, mas também nas lides efetivas, nas lides profissionais. Saudar primeiramente os meus dois queridos colegas, o professor Daniel, o professor Roberto Labrano, que se encontram aqui. Saudar o meu presidente de mesa, o meu querido e dileto amigo Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros, que é um consultor jurídico do Ministério de Relações Exteriores e que saiu de Brasília para vir aqui refletir, estar conosco essa noite, em meio a uma série de problemas. Aliás, na consultoria do Itamaraty, todos os dias tem problemas. E esse momento é um momento particular de muitos problemas na política externa brasileira, mas mesmo assim, o professor Cachapuz veio entendendo a importância de estar aqui conosco, pensando e refletindo a integração e também dando importância à integração, a importância que ela merece, e os gestos são muitas vezes mais eloquentes do que as palavras. Eu agradeço muito, então, a gentileza que ele teve de sair lá de Brasília, uma viagem difícil, e estar aqui conosco para pensar o Mercosul, para falar, para justamente elaborar teorias, enfim, trocar ideias, conhecer pessoas. Basicamente, a integração vive dessa base, e é isso que dá o plasma, que dá a saúde ao organismo da integração. Esse contato físico essencial entre as pessoas, para que haja entendimento, para que haja, às vezes, a discussão ou dissenso, mas fundamentalmente haja o encontro. Também uma grande alegria estar aqui ao lado da professora, da ministra Nancy Andrighi. E outras vezes eu já tive oportunidade de participar de seminários com ela, sempre na área da solução alternativa de conflitos, e eu repito, sem nenhum pejo, que se hoje houver uma estátua para alguém no Brasil, pela modernização, pelo adornamento do direito, pelo repensar do direito, principalmente em relação às modernidades do direito tão difíceis de serem incorporadas pelas instâncias formais do Poder Judiciário, essa estátua será para Nancy Andrighi. E eu me permitiria também lembrar a ela um grande amigo nosso, que já não está mais aqui fisicamente, mas espiritualmente está. Eu tive até o cuidado de abrir aqui a página da internet, colocá-lo aqui, a sua figura. Já faleceu, mas espiritualmente eu tenho certeza que está conosco, o ministro Salvio Figueiredo Teixeira. A ministra Nancy interagiu muito com o ministro Salvio Figueiredo Teixeira em um momento que havia dúvida sobre a questão da arbitragem no Brasil, as formas de serenizar o processo, formas que hoje são cetistas, que são comuns, mas que há poucos anos eram verdadeiros mistérios, verdadeiros tabus. E à época, a ministra Nancy e o ministro Salvio Figueiredo Teixeira enfrentaram essas forças do atraso, essas forças muitas vezes reacionárias, que não entendem que o direito não é uma finalidade em si. O direito é uma ferramenta de paz social, de permitir o convívio, enfim, é algo que está muito mais em função da felicidade das pessoas do que propriamente de uma elaboração teórica ou de um querer absoluto, muitas vezes vinculado a preconceitos que devem ser superados. Hoje nós temos no Brasil uma série de instâncias que facilitam a tramitação do processo, e as pessoas já se acostumaram e esquecem que isso há muito pouco tempo não existia, e se existem hoje, isso se deve aqui à nossa querida ministra Nancy e ao querido Salvio, que dizia
uma frase que eu vou repetir hoje aqui, emocionado. Ele dizia assim: o que não se faz pelo Mercosul? Então nós íamos lá fazer aqueles seminários, aquelas viagens, aqueles debates que pareciam estéreis, e ele dizia: pois não, vamos lá, o que não se faz pelo Mercosul? Bem, então nós estamos aqui hoje para pensar a integração, e me coube no seminário uma comunicação sobre essa atividade consultiva dos tribunais internacionais. Eu tive o privilégio de, na minha breve experiência no TPR, ter visitado muitos países em companhia do nosso eterno secretário-geral, o Santiago de Luca, na companhia do Rafael, em seminários, e nós verificamos todas essas expectativas que existem em relação a tribunais internacionais. E recentemente fizemos com o não menos importante professor Wagner Menezes, que está ali na segunda, terceira fila, um memorável seminário na Universidade de São Paulo sobre tribunais internacionais. E há uma grande síntese, eu tenho 3 testemunhas aqui que vão confirmar que o momento é dos tribunais internacionais. Porém, há uma grande perplexidade em relação a isso. Há 2 grandes equívocos que, infelizmente, dificilmente serão superados sobre tribunais internacionais. O primeiro grande equívoco é justamente a ideia de que o tribunal internacional é um tribunal estrangeiro. Não, não é um tribunal estrangeiro. O tribunal internacional é a continuação do Poder Judiciário Nacional, porque ele só existe em função de uma adesão, um tratado, de um querer do Estado, e é a longa-manos do Poder Judiciário Nacional. Então não é uma justiça estrangeira, não é justiça de fora, uma justiça paralela. E, segundo o tabu, fetiche que existe sobre os tribunais internacionais, é justamente a ideia de que eles poderiam corresponder a uma instância superior à justiça nacional, que existiriam para corrigir, para disciplinar, para reconduzir, para emendar, para fazer aquilo que as nossas autoridades não fazem. E essas duas visões são profundamente nocivas à efetividade da justiça internacional. Bem, e essas duas também atitudes, elas estão vinculadas muito mais a um preconceito político, a uma visão jurídica equivocada e uma carência de estudo do direito internacional público. Nós estamos pagando agora na América Latina, agora que nós precisamos muito de direito internacional público, as décadas que não estudamos direito internacional público. Então, os tribunais internacionais são tribunais do direito internacional público. E o direito internacional público é a primeira aula. O direito internacional público, ele não é assim. O direito internacional público é assim. Não é, professor Wagner? Ensinamos a primeira aula. É um direito de coordenação. Não é um direito de imposição. Não é um direito de injunção. Então, a partir dessa convicção é que se desenvolve toda a ideia da justiça internacional. Ao contrário de algumas visões até ideológicas do direito, a justiça internacional ela será eficiente não quando ela estiver procurando culpados. A justiça internacional não é para procurar culpados. A justiça internacional é para encontrar soluções dentro dessa ideia de coordenação. E a outra coisa que é evidente, mas que muitas vezes a imprensa não entende, o poder político não entende, é que a justiça internacional, senhores e senhoras, ela é internacional. Ela não é para resolver problemas internos. Ela é para resolver problemas internacionais. Em função de uma convicção jurídica que entende que uma solução nacional não basta mais para aquele problema. Que é necessário algo que vá além da decisão judicial nacional, o tamanho do problema, a abrangência da solução que se busca. E por isso se vai a uma instância internacional. E saber a partir disso que as instâncias internacionais, elas são complementares, elas não são
hierarquicamente superiores às instâncias nacionais. Elas só atuam se as instâncias nacionais assim o permitirem. Portanto, não existe uma hierarquia, não existe uma relação de imposição. E isso será essencial, veja, para que funcione, para que a justiça internacional diga por que veio, para que ela tenha efetividade, para que as suas decisões não sejam poesia, para que as suas decisões não sejam literatura, para que as suas decisões sejam medidas jurídicas e importantes para aquilo que eu falei que é essencial, que é a grande função do direito, permitir um convívio menos conflitual entre as pessoas, no caso, entre os Estados. Recentemente, no Brasil, nós tivemos um caso muito interessante, que, aliás, o caso ainda repercute com grande intensidade, é o maior julgamento penal da história do Brasil, feito no Supremo Tribunal Federal. Houve a condenação de uma série de pessoas de importância política, isso repercutiu muito, e na saída de um desses julgamentos, um advogado irresignado, nós advogados sempre ficamos irresignados quando perdemos, que havia perdido, porque o seu cliente havia sido condenado, pessoa muito famosa, muito importante na academia, ela saiu esbravejando pelos corredores do Supremo Tribunal Federal. Vou recorrer às instâncias internacionais, irei aos tribunais internacionais. E a imprensa toda o cercou, e ele disse veementemente que ele iria aos tribunais internacionais. Nada mais foi dito. Ninguém perguntou a ele quais tribunais internacionais. Inclusive, no plural, a expressão soa mais forte. O que ele estaria querendo dizer, com alguma possibilidade de base jurídica, é que se pensava em um recurso à justiça específica da OEA, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com referência a um problema processual discutível, questionável, mas não havia expertise, não havia estofa de estudo de direito internacional, nem no advogado, que é meu amigo e eu sei disso, e já falei para ele não sabia o que estava dizendo, e nem a imprensa que o cercou, porque ninguém perguntou a ele qual tribunal que o senhor advogado irá procurar para, vejam bem, mudar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, mudar a decisão de uma Suprema Corte, de um Estado soberano, independente, enfim. Bom, o problema não terminou aí, repercutiu muito na imprensa. O jornal Folha de São Paulo, no dia seguinte, procurou repercutir o problema, como se diz na imprensa. Então, convidou dois grandes juristas, também nossos amigos, meus amigos do professor Cachapuz, da ministra Nancy, para escreverem artigos dessa forma dialética, um defendendo o outro atacando, dizendo, é possível ir aos tribunais internacionais, outro dizendo, não é possível ir aos tribunais internacionais. Então, um eminente constitucionalista, nosso amigo eminente professor, escreveu um artigo magnífico, dizendo que não era mais possível ir ao Supremo, a instâncias internacionais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Supremo falou causa finita. E o outro advogado, o outro professor, era um eminente penalista e escreveu um artigo dizendo que sim, era possível ir à Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação àquilo, relacionou inclusive a jurisprudência recente da Corte, e ao final da leitura dos dois artigos, nós tínhamos a absoluta certeza de que os dois estavam corretos. Ora, nós sabemos que no direito vige o princípio do terceiro excluído, ou as coisas são ou não são. E o que estava vendo ali? Estava vendo justamente o encaminhamento mal feito do problema, porque o problema não era nem de direito constitucional e nem de direito penal. Era um problema de direito internacional público. E que se pensar pelo viés correto, permitiria que se chegasse a um entendimento que era a síntese dos dois artigos. Então, na verdade, tínhamos
duas razões que se conflitavam. E isso tudo demonstra, como eu estou dizendo, esse abandono da cultura jurídica latino-americana, que tem excepcionais internacionalistas. Nossos internacionalistas estão à altura dos maiores internacionalistas no tempo e no espaço, mas existe um pleito menor pela disciplina, um estudo secundário da disciplina, e nós vivemos um tempo de grande necessidade de estudo de direito internacional. Bem, para que serve um tribunal internacional? Para resolver problemas. Qual é a melhor ferramenta de um tribunal internacional para resolver problemas? A melhor ferramenta é essa ferramenta da competência consultiva, que a Corte Internacional de Justiça tem, a Corte da Haia. A Corte da Haia tem resolvido grandes problemas. Ele tem sido, na minha percepção, mais eficiente pelo viés da opinião consultiva do que pelo viés da competência contenciosa. As sentenças da Corte Internacional de Justiça, que não foram cumpridas, porém, todas as opiniões emitidas pela Corte, os pareceres consultivos emitidos pela Corte Internacional de Justiça, foram, de alguma forma, considerados. Desde coisas muito banais, como o entendimento de que organizações internacionais são sujeitos de direito internacional, o caso Bernadotte, uma confusão, um militar suíço de nome italiano que lutava no Líbano, que morreu, e aí não se sabia para quem a viúva ia pedir a indenização. Esse caso chegou à Corte Internacional de Justiça, o caso do Conde Bernadotte, e a Corte, por parecer consultivo, disse o seguinte: organizações internacionais têm personalidade jurídica internacional, são sujeitos de direito internacional. Tá bem? Isso já foi no pós-guerra, a ONU já existia, a ONU não sabia o que era juridicamente. Então foi preciso que a Corte Internacional de Justiça, por parecer consultivo, dissesse o que uma organização internacional é, qual a natureza jurídica de uma organização internacional. Alguém diria, mas isso foi no passado, opiniões consultivas não são impositivas, não são mandamentais, não vale nada, é só retórica, é só direito internacional. Porém, não entendem o teor político do direito internacional. Claro que as opiniões consultivas serão mais ou menos respeitadas em função da autoridade intelectual, da autoridade moral, da autoridade política das pessoas que a redigiram, das pessoas que a prolataram. E é evidente também que opiniões consultivas têm esse poder de convencimento político em relação às partes que estão em conflito. Questões internacionais têm um teor político muito grande. São jurídicas? São, mas têm um teor político muito grande. Bem, e agora fazemos um corte no tempo e vamos à questão do muro da Cisjordânia, uma questão recente. Os israelenses, por razões de segurança, alegando motivos juridicamente compreensíveis, talvez eu, se fosse israelense e morasse lá, achasse plenamente razoável, até usasse esses argumentos que estão na Carta da ONU e que permitem esse raciocínio, da legítima defesa, do exercício do direito do Estado. Está lá escrito no inciso 7º do artigo 2º da Carta de São Francisco, que os Estados podem, por questões de domínio reservado, de interpretação política das suas próprias razões, tomar medidas unilaterais. O que os israelenses fizeram? Construíram um muro dentro da Palestina, dentro da Cisjordânia, um imenso muro fora do seu território. É possível fazer isso? Obviamente não. Bem, e aí o que se fez? As pessoas foram à ONU. Quem na ONU? Ao Conselho de Segurança. E o que o Conselho de Segurança decidiu? O Conselho de Segurança é o clube dos poderosos. O Conselho de Segurança da ONU, senhores e senhoras, ele é intergovernamental, ele não é supranacional. As coisas são decididas por consenso e unanimidade. Por quê? Porque o direito internacional é assim, e quando não for, não vai funcionar.
Bem, e o que é o Conselho de Segurança da ONU, que é o Super Conselho de Segurança da ONU, o Conselho Permanente, os 5 detentores do poder atômico, que tem poder de veto. Bem, o que eles decidiram? Eles decidiram que não podiam decidir. E pediram um parecer consultivo para a Corte da Haia. E aí os 15 juízes da Haia foram instados a dizer o que eles achavam a respeito de alguém construir um muro no terreno do vizinho. Parece uma coisa muito simples. Foi 14-1. Não é só o juiz americano entendeu que, na verdade, era algo que estava no direito dos israelenses. Inclusive a juíza britânica, de origem judia, acompanhou a maioria, porque era uma razão clara. E isso, vejam bem, foi feito por parecer consultivo. E a imprensa repercutiu de uma forma muito negativa. Isso não tem valor nenhum, não obriga. Bem, e o que aconteceu? Aconteceu que a Suprema Corte israelense, premida pela força moral daquela decisão, 14 juristas do mundo reunidos na Haia, representando as diversas correntes, culturas jurídicas, políticas, ideológicas, diziam que não é possível se construir um muro no terreno do vizinho. E, se não mandou remover o muro, pelo menos impôs, vejam que coisa importante, em um quadro de guerra, a um governo muito fortalecido pela guerra, a autoridade dos governos em períodos de guerra é imensa. Bem, a Suprema Corte israelense impôs ao governo israelense que tomasse medidas para reverter a construção, não resolveu o problema, mas minimizou o problema em relação àquele caso que era escandaloso, que estava ocorrendo contra o senso comum, o senso jurídico de equanimidade da sociedade internacional, de equilíbrio, de respeito ao direito do próximo que deve haver. E isso se fez, repito, por opinião consultiva. Na minha perspectiva, é a grande contribuição do Tribunal Internacional, no seu manancial de possibilidades decisórias, para o equilíbrio, justamente para que haja essa prestação jurídica em prol da paz e atendendo os interesses da harmonia da vida social. Bem, uma outra reflexão que eu gostaria de fazer, e que é muito interessante, e tenho certeza que o Dr. Santiago, o Dr. Rafael, nas nossas andanças, nas nossas perambulações pela América Latina, perceberam que, mas não é algo que está na América, está em todos os países, é que essas vozes que reclamam a presença do Tribunal Internacional para mudar, para corrigir, para modificar coisas que são julgadas equivocadas, não percebem que, se as sociedades não têm condições de corrigir os seus próprios erros, da mesma forma não têm instituições fortes para submeterem-se a decisões internacionais. Então, nesse caso, o que nós teremos serão decisões que aumentarão o problema e não irão contribuir para a solução do problema. Eu tenho um grande amigo e professor peruano, e ele escreveu um artigo muito interessante mostrando como, em um determinado momento da vida recente da política peruana, as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Fujimori foram utilizadas por ele como instrumento de poder. Ele usou aquelas decisões para fortalecer o seu poder, que era um poder tirânico, ilegal, imoral, e ele vamos dizer assim, se utilizou daquelas decisões, da ingenuidade daquelas decisões, justamente para fortalecer-se no poder, e aquelas decisões, de certa forma, permitiram que ele estivesse mais tempo no poder do que deveria ter estado, para a infelicidade do povo peruano. Por último, mas não com menos importância, eu gostaria de dizer que
esse viés, essa possibilidade de utilização de opinião consultiva, também pelo TPR, agora falando um pouquinho da casa, que estamos todos refletindo, pensando no Mercosul, é algo essencial, é algo que dá vitalidade, é algo que dá dinâmica a uma instância que tem a feição do Tribunal Permanente de Revisão. É uma possibilidade jurídica para os países articularem os seus conflitos, um espaço que se cria notável para o amadurecimento das decisões que possam ser tomadas em prol da integração. Vejam bem, é uma contingência, é um espaço, repito, que se cria, que permite que os governantes, que aqueles que têm a responsabilidade de conduzir o processo de integração, se vejam respaldados, se vejam apoiados, em dúvidas em relação ao processo, que ouçam aqueles 4 senhores que estão lá em Assunção, desde que convocados, para que emitam uma opinião acerca de um caso concreto, e mais também o 5º árbitro. Então, que esse colegiado, que representa uma impressão comum, que representa a prudência, que representa um entendimento de uma leitura ampla do debate que está se fazendo, possam emitir um laudo, não é um laudo, mas é uma opinião consultiva, no caso, que tenha todos esses requisitos, que tenha todas essas virtudes. Ao contrário, pensem vocês, como seria nefasto para o processo se existissem opiniões consultivas que fossem no mesmo clima, na mesma temperatura e pressão das razões que levaram os Estados a encaminhar essas opiniões consultivas. Por isso, a prudência, a capacidade de entender a clivagem, a perspectiva política, o que está em jogo, o que está se debatendo, sem muitas vezes o imediatismo do fato em relação ao direito. No Tribunal Internacional, o famoso brocado dar o fato dar bem o direito deve ser aplicado com muita prudência, porque os fatos que chegam aos tribunais internacionais extrapolaram, transbordaram, saíram dos limites do Estado e são, em geral, extremamente claros, nunca são o que parecem, sempre tem um pano de fundo que deve ser interpretado, portanto, pela prudência arbitral. E nesse passo, claro, eu posso falar de uma experiência pessoal, de algo que eu estou fazendo no momento, mas é uma perspectiva daquilo que poderá acontecer e é uma reflexão acerca do passado. É muito fácil nós considerarmos o tempo pretérito sentados na confortável cadeira do futuro. Nós já sabemos o que aconteceu, mas é essencial que nessas elaborações, nessas exortações consultivas, nessas opiniões que 4 juristas, professores que representam as diversas culturas dos diversos países, que foram indicados livremente pelos seus estados, que têm a confiança das suas comunidades acadêmicas, do seu estado, da sua cultura nacional, da sua maneira de interpretar o problema, possam se sentar ao redor de uma mesa, discutir acerca de um problema concreto e chegar à conclusão expressa em algumas folhas, algumas laudas, e que reflitam um entendimento comum acerca de um determinado fato concreto. Se os governos vão seguir ou não, não é um problema do tribunal. Bem, se isso ocorrer, nós estaremos com uma ferramenta excepcional, uma ferramenta preciosa para conduzir esse difícil processo de integração latino-americano feito na perspectiva dos presidencialismos que nós temos. Não é? Lembrem que
que a integração, para nós, é a política externa. E quem faz a política externa são os presidentes da República. Eles foram eleitos pela maioria do povo para fazerem a política externa que eles acham a melhor. Talvez não seja a melhor, mas na democracia é assim que funciona. E eles farão aquela política externa obedecendo as regras jurídicas, que às vezes não são muito claras, e quando não forem muito claras, sem precisar conflitar, podem amigavelmente pedir aqueles 4 cavalheiros, ao 5º árbitro, que estão na Assunção, que digam o que acham acerca daquele problema. E se esse refletir, se esse pensar, se esse elaborar jurídico for feito com prudência, com equilíbrio, com sabedoria jurídica, mas fundamentalmente com a perspectiva do processo de integração que vivemos, não somos a Suíça, fatalmente o Tribunal Internacional estará sendo um instrumento, uma ferramenta para a solução de problemas e não para o agravamento dos problemas. Lembrem que o nome da disciplina é solução de controvérsias e não criação de controvérsias. Muito obrigado.